E o tema do sermão de hoje é uma pergunta: onde está Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos no sofrimento, né? O que Deus tem a ver com isso? Aonde que Ele está nesse momento que eu mais preciso? Eu tenho certeza que você pensa nisso quando você passa por sofrimento. Mas nem todos nós temos coragem de externalizar isso, né? Às vezes nem de organizar direito e professar isso. Mas o salmista teve, no Salmo 42. E nós vamos ouvir aqui a palavra de Deus, o salmista, e ele nos representa. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, pergunto para vocês, mas vou perguntar no singular, para você responder no seu coração. Como você chega hoje à noite? Você tem se sentido abandonado e questionado a presença de Deus em meio ao sofrimento? Se você não está passando por essa fase, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Mas provavelmente você conhece irmãos que estão passando. E a verdade é que todos nós passamos e passaremos por sofrimento nessa vida. Nem mesmo o crente fiel escapa do sofrimento nessa terra. Por isso que esse Salmo 42 é muito importante. E nós queremos começar essa série por meio dele. Esse salmo é um poema, e é um poema muito belo, embora muito triste. Ou talvez fazer a frase ao contrário, né? Fica melhor. É um poema muito triste, embora um dos mais belos que nós temos no saltério. O sofrimento que o salmista expõe e fala, parece que a gente consegue se identificar, enxergar momentos da nossa vida, da nossa história nessa poesia. O sofrimento revela a fragilidade de todos nós. Às vezes, em alguns momentos da vida,
nós nos sentimos invencíveis. Não é assim? Existem alguns momentos da vida que parece que tudo está dando certo. Nós nos sentimos plenos. Mas em outros momentos, nós nos sentimos totalmente vulneráveis e fragilizados. E às vezes, a distância entre uma sensação e outra é muito curta. Às vezes é questão de horas e muda essa sensação nossa. De alguém que se sente pleno, invencível, cheio de gozo, de alegria, de realização, de festa, de propósito, e de repente, algo revela que nós não somos tão fortes como nós imaginamos. E a fragilidade que se revela em nós não é só física. Não é porque o nosso corpo é muito fraquinho, mas é uma fragilidade emocional também. Sempre quando o nosso corpo sofre, o nosso emocional também sofre, né? E às vezes o inverso. Existem até doenças que são chamadas de doenças psicossomáticas, né? Às vezes o nosso emocional está tão abatido, tão abalado, que se manifesta em dores no corpo, não apenas na alma. De tão interligado que está e de tão frágil que nós somos. Muito mais do que nós gostaríamos de ser e muito mais do que nós imaginamos. Está além do nosso planejamento. De repente, isso acontece. Mas também, o sofrimento revela que nós somos muito frágeis e vulneráveis também espiritualmente. Vocês já viram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, com uma história impressionante, uma vida cheia de histórias com Deus, com o seu povo, e passarem por um sofrimento e ficarem extremamente fragilizados, abalados, quebrados. Isso revela a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. Mas no sofrimento também, muitas vezes, e eu acho que essa é uma grande dificuldade do crente, nós temos dificuldade, muita dificuldade, de sermos sinceros com Deus. Eu não sei por que isso acontece, eu imagino, eu vou trazer daqui a pouco as minhas hipóteses. Mas nós temos muita dificuldade de sermos sinceros com Deus. E muitas vezes, até com as pessoas ao nosso lado. Não todos, não todas as pessoas, mas muitos de nós temos essa dificuldade de sermos sinceros. Uma vez eu estava ouvindo uma conversa, quando o pastor Eugene Peterson ainda estava vivo, uma conversa dele com Bono, do U2. Muito legal a conversa. Era sobre salmos. Era sobre músicas que eram cantadas na igreja. O Bono, ele é cristão, e ele estava conversando, ele é um poeta também, conversando com o Eugene Peterson, que é um pastor, escritor também, e ama poesia. E eles estavam conversando e tentando descobrir por que as nossas músicas que nós cantamos na nossa liturgia, elas não são tão parecidas como os salmos que nós lemos na Bíblia. Vocês já repararam? Parece que os salmos são mais transparentes e sinceros do que os nossos cânticos. É curioso isso. Parece que os salmos revelam muito mais fraqueza, dores, dúvidas do que os nossos cânticos. Parece que os nossos cânticos são sempre de triunfo em triunfo, afirmações vigorosas. Não todos, mas a grande maioria deles. E, na verdade, os salmos revelam muita fraqueza e misturam fraqueza com esperança, com confiança, com dúvida, com reafirmação. Porque, na verdade, é assim que acontece dentro de nós. É assim que acontece dentro de nós. Mas a minha suposição é que, talvez, nós não somos tão sinceros diante de Deus e também com as outras pessoas diante do sofrimento,
Porque nós tentamos muitas vezes impressionar Deus. Parece loucura isso quando a gente tenta organizar, mas é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente tenta impressionar Deus com a nossa fé, mostrar para Deus que a nossa fé é muito firme, robusta, vigorosa. Porque se a gente mostrar uma fé assim para Deus, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender e Deus vai se deleitar dentro de nós, conosco. Mas, meus irmãos, a verdade é que a nossa fé é muito pequenininha. Deus sabe disso. Deus fala assim, ó, se a nossa fé for como um grãozinho de mostarda, né? Ele fala sobre grandes coisas que nós vamos experimentar nessa caminhada com Ele, nessa vida. Ele sabe que a nossa fé não é tão consistente assim. Se nós formos honestos, igual algumas pessoas que chegaram diante de Jesus e falaram para Ele, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Esse momento está tão difícil e está faltando fé. Mas eu acho também que muitas vezes a gente não é sincero diante de Deus, porque a gente tenta impressionar Deus com as nossas obras. A imagem do herói, não é? Por mais que a gente entenda que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, muitas vezes nós nos comportamos e agimos como pessoas que confiam mais naquilo que fazem do que naquilo que creem. Às vezes os nossos atos nos denunciam. E às vezes eles expõem isso. E nós tentamos impressionar Deus com as nossas obras. Ou até mesmo, aprofundando essa imagem do herói, aquele herói que enfrenta o sofrimento mais terrível para ser um exemplo para as outras pessoas. Como se isso fosse trazer grande alegria e glória para Deus. Eu acho que esses são alguns motivos que ajudam a explicar. É provável que tenham outros e melhores que esse, mas esses foram o que eu achei. Se você pensar em algum depois, por favor, compartilhar comigo. Mas a verdade, meus irmãos, nesse salmo, que fica muito claro, é que a única coisa que impressiona Deus no meio do nosso sofrimento é a honestidade com Ele. O que Deus quer é honestidade. Isso é oração. Oração é honestidade diante de Deus. Jesus condena qualquer roupagem religiosa na qual nós podemos nos esconder. Ele conta até uma parábola sobre isso, muito dura, mas não é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Eu não quero ser duro com vocês. Eu quero ser suave. Mas olha só, a honestidade faz nós expormos diante de Deus a nossa vulnerabilidade. Mais do que a gente gostaria, mais do que nós imaginamos. E reconhecer diante de Deus que é somente pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, que nós existimos, que nós nos mantemos de pé, que nós podemos trabalhar, que nós podemos fazer as tarefas diárias, das mais simples do dia até as mais complexas. E desenvolver um raciocínio lógico, organizar ideias, resolver problemas, fazer planos, cuidar de pessoas, fazer esforço, fazer uma atividade física, se concentrar, aconselhar alguém, ajudar, socorrer o outro, e assim por diante. É só por causa da graça e da misericórdia dele. Talvez a grande lição do sofrimento seja o que o Salmo 123:3 nos ensina. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. É um clamor. É uma oração simples, curta, mas às vezes é a única coisa que a gente consegue fazer. A gente não tem nada para dar,
nada para prometer, nada para barganhar, nada para se apoiar, a não ser nas misericórdias de Deus. O Salmo 42, ele pode ser dividido, uma sugestão, é que ele seja dividido em duas partes. Eu estou usando a sugestão de Derek Kidner. E ele sugere que a gente faça a divisão nos primeiros 5 versículos. Ele chama o Salmo de o período da seca. E a segunda parte do Salmo, do versículo 6 a 11, ele chama de os abismos que nós vamos atravessando e passando. De abismo em abismo. São cenas duras, difíceis, pelo qual o salmista vai passar e atravessar. Olha a seca que esse salmista, o eu lírico, o personagem desse salmo enfrenta. Ele fala para nós de algo que ele foi privado. Na verdade, ele não fala. Ele dá a entender para nós de que ele foi privado de algo. E ele sonha em ver, ele anseia que a sua alma seja novamente satisfeita como era anteriormente, antes desse sofrimento, dessa dor abater a vida dele. Ele tem saudades de quem ele era. Ele tem saudades de onde ele estava. Ele tem saudades do que ele fazia. Ele tem saudades das pessoas que ele estava junto. Ele tem saudades até do povo de Deus que ele encontrava regularmente nos cultos públicos. Essa é a seca dele. Nós não sabemos exatamente o que esse eu lírico, o que aconteceu com ele. Mas nós podemos supor que ele esteja exilado nas extremidades de Israel, lá no norte. E ele era um cidadão, provavelmente, de Jerusalém. Da ideia de que ele era um cantor. O trabalho dele, a profissão dele, era ser músico. Era como um dos nossos cantores daqui. Ele era um músico. Ele ajudava o povo no culto a Deus, ajudando as pessoas a adorarem a Deus, louvarem a Deus. E, de repente, alguma coisa aconteceu, nós não sabemos, não vou ficar fazendo aqui suposições, mas ele está exilado no norte de Israel, nas fronteiras de Israel, e impossibilitado de voltar para Jerusalém. Mas olha que curioso, ele não fala o que aconteceu, ele não fala o porquê aconteceu aquilo, mas ele dá a informação mais importante para nós. A informação mais importante que nós temos sobre o sofrimento dele é que ele tem sede de Deus. Essa é a informação mais importante. Ele tem sede de Deus. E ele usa uma imagem aqui, a metáfora, né? Ele usa a metáfora da corça. A imagem da corça fugindo. A corça aqui é uma presa no Salmo. E ela está fugindo, ela é muito rápida. E ela indo para um desfiladeiro, outro lugar, fugindo, correndo. E depois de um tempo ela está sedenta. E ela precisa de água para ela continuar esse exercício dela. E tudo que ela anseia, tudo que ela deseja são correntes de água para que ela possa saciar a sede dela, se recompor e não virar presa dos seus inimigos. O salmista fala que essa é a situação dele. Ele se encontra assim. Ele está cansado de fugir. Ele está cansado de correr. Ele está cansado de sofrimento e de dor. E ele precisa desesperadamente de Deus. Porque ele está exausto. Ele está sedento. E só Deus pode renovar o espírito, a força e o ânimo dele no meio dessa situação dele. Ele enfrenta uma profunda aflição espiritual. A gente não sabe de qual natureza é, mas ele tem essa aflição profunda. Ele se encontra extremamente vulnerável. E sabe qual que é o
O grande motivo da vulnerabilidade dele é porque ele declarou publicamente a fé dele. E agora, as pessoas que estão ao redor dele, nós não sabemos se são amigos dele, ou se são adversários, opressores, inimigos dele, mas as pessoas estão zombando dele. Ué, você não é um homem de fé? Você não crê em Deus? Como que Deus te deixou nessa situação? E começa a colocar em xeque a fé dele. O amor de Deus por ele. Ele começa a ser zombado, humilhado. E eles começam a falar assim, e o seu Deus, onde que ele está? Se já não bastasse o sofrimento que ele estava passando, agora ele se tornou motivo de zombaria. Porque ele declarou a sua fé em Deus. Ele se sente extremamente ameaçado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa seca pela qual ele passa provoca muitas vezes lembranças de quem ele era, aonde ele estava, o que ele fazia. E quando ele lembra isso, escorre lágrimas dele. Aqui é uma imagem de um homem chorão, que está em crise. E o choro dele é tão compulsivo que acontece dia e noite. O sofrimento dele é tão intenso que ele perdeu o apetite. E ele vive se lamentando, chorando, extremamente abatido, drenado das suas forças, da sua energia. Ao ponto que a expressão que ele usa é que a alma dele se derramou. Imagina uma alma se derramando. Ou seja, ele se tornou um verdadeiro saco de batata. Você não consegue colocar um saco de batata em pé, né? Ele se esparrama todo. É isso que ele se tornou. A alma, a força, o humor dele, o vigor dele foi embora. E agora, aparentemente, ele não presta para mais nada. A seca provoca isso nele. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quando isso vai acontecer? Ele está falando de Jerusalém, que é o lugar físico onde está o templo, onde o povo se encontrava junto e adorava a Deus. É óbvio que ele pode orar de onde ele está. Mas nada era tão maravilhoso e tão glorioso como em Jerusalém, porque Deus revelava a sua presença diante do seu povo no templo em Jerusalém, quando ele era adorado. Quando que eu vou lá adorar a Deus? Sabe o que ele quer dizer? Quando eu vou ser percebido por Deus? Será que Deus não me escuta mais? Será que Deus não vai vir no meu socorro? Deus, olha para mim. Que situação. Mas no meio disso, tem um refrão que vai se repetir no versículo 5 e no versículo 11. Eu vou chamar de o refrão da esperança, no meio do sofrimento. Tem um refrão da esperança. E olha que bonito o refrão da esperança. Versículo 5. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele chega ao ponto de conversar sozinho consigo mesmo. Se isso fosse há uns 10 anos atrás, a gente ia achar que esse homem é um louco, um maluco, porque ele está conversando consigo mesmo. Ele está conversando com a alma dele. Tenho certeza que você já fez isso com você. Você já se aconselhou? Tenho certeza que já. Você já brigou com você? Você já se encorajou? Nós conversamos com a nossa alma. Algumas vezes, é bom até a gente conversar em voz audível com a nossa alma, para ela ouvir melhor. Mas hoje em dia ninguém mais se escandalizaria com isso, porque é tão comum a pessoa estar com fone aqui, né, sem fio,
andando por aí falando, né? A gente nem sabe mais, né? Se aquela pessoa está bem, né? Ou se é algo normal, natural que ela está fazendo, se ela está atormentada, se ela precisa de alguma ajuda, se ela está num surto psicótico. Hoje parece um negócio normal, todo mundo fala sozinho para lá e para cá. Mas o que a gente percebe aqui, meus irmãos, é um diálogo. E o diálogo dele com a alma dele tem dois lados. Tem dois lados. Tem um lado em que ele é um crente com convicções firmes. Ele crê em Deus. Ele sabe quem é Deus, ele já provou de Deus. Ele não tem dúvida que Deus vai vir em salvação para ele. Ele conhece as histórias, a narrativa bíblica, ele canta elas, ele já viu diversos livramentos de Deus. Se Deus livrou o povo do Egito daquela escravidão terrível, o que é o meu problema diante de Deus? Mas, por outro lado, ele é uma criatura instável, mutável. Ele não é igual ao eterno, igual a Deus. Ele é instável e sujeito à mudança, assim como cada um de nós. Nós somos assim. Olha que impressionante essa afirmação do Derek Kidner. Ele diz assim: o crente é chamado para viver na eternidade, com sua mente firmada em Deus. É assim que nós somos chamados para viver. Ele vive também no tempo presente. Ele ainda não está na eternidade. Ele vive no tempo presente, aonde a sua mente e o seu corpo são submetidos a pressões que não podem e não devem deixá-lo impassivo. Existe uma tensão em nós. Existe uma tensão no crente, essa tensão é real, ela é verdadeira e ela não deve ser ignorada. Ela deve ser levada a sério. E é aí que vem a segunda parte do Salmo, e essa tensão fica mais gritante. Porque agora o salmista está falando sobre os abismos. A gente poderia chamar de abismos o precipício ou as profundezas, mas também nós podemos chamar de abismo o caos, a ruína completa, ou as densas trevas pela qual nós podemos passar nessa vida. O Salmo 23 fala sobre isso. Que até no vale da sombra da morte, no abismo, nas trevas, no caos, na ruína mais terrível, o meu pastor não me abandonará. A sua vara e o seu cajado me consolam. E o salmista sabe disso. Quando a dor se torna insuportável, existe um conselho aqui no versículo 8. Não, no versículo 8 não. No versículo... Me perdi aqui. No versículo 8, isso mesmo. No versículo 8. Quando ele está passando pelo abismo, ele nos dá uma lição muito preciosa aqui. Nós não podemos deixar de lembrar tudo o que nós sabemos sobre Deus. Não necessariamente quem nós éramos, o que nós fazíamos, mas quem Deus é, o que Ele faz. Tudo o que nós sabemos sobre Deus. Suas promessas, seus grandes feitos, a história toda da redenção. Esse é um exercício excelente para nós fazermos em meio ao nosso sofrimento. Lamentações 3:23 fala sobre isso, lembram? Se você não sabe esse versículo de cor, é bom memorizá-lo. Quero trazer à memória aquilo que pode me trazer de volta para mim esperança. Quando Jeremias fala isso, ele fala isso após um cenário de guerra, de destruição total da sua cidade, de muito sofrimento, de muita dor. E ele diz isso: eu vejo destruição, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas não é fácil fazer isso, irmãos, não é fácil.
E trazer a memória também não resolve o problema, nos ajuda a passar pelo problema e pelas dificuldades. O trauma que o salmista está vivendo é muito intenso. Ele usa imagens fortíssimas aqui. Uma das imagens que ele usa é como ele ser engolido por águas profundas e turbulentas. O famoso caldo que nós tomamos, né, quando a gente vai no mar. Mas não é o caldo no rasinho ali, né? É aquele caldo desesperador no qual parece que nós estamos nos afogando. Ou a outra imagem que ele usa é de ser arrastado de um abismo para outro abismo, cada vez mais sombrio, cada vez mais tenebroso. E aquela pergunta, qual vai ser o meu fim? Se continuar assim, o que vai acontecer comigo? Mas, meus irmãos, o nosso herói, entre aspas, o nosso herói é no sentido do personagem, né? O nosso herói, ele não se rende. Ele continua lutando por aquilo que realmente importa. O que importa para ele está bem claro no Salmo. Mas eu pergunto para você, quando você se sente derrotado e extremamente pessimista sobre o seu futuro, quando isso acontece com você, o que você responde para a sua alma? Pelo que vale a pena continuar lutando? Por que você vai levantar da cama? Essa resposta é importante. O salmista diz assim no meio do abismo: Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Não esqueças de mim, Senhor. Não me abandone. Não guarde sua dor apenas para você. Traga repetidamente diante de Deus. Expresse ela. Se você não consegue falar, a Bíblia aconselha a gemer, chorar, a rasgar o coração diante de Deus. Desperte a sua alma, não deixe ela ficar adormecida. Desperta ela, incomoda ela, revele a sua inquietação. Apresente a Deus as suas queixas. Coloca diante dele. Se possível, em voz audível. Meus irmãos, Deus é capaz de ouvir. Me foge a memória certinha agora, se eu não me engano é Salmo 13, versículo 9. Mais ou menos isso. Diz assim: o Senhor pega o nosso sofrimento nas suas mãos para cuidar de nós. Deus é poderoso para pegar o seu sofrimento nas mãos dele e cuidar de você. Derrame o seu coração diante de Deus. Caminho para a conclusão. Primeiro, uma afirmação simples e curta. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Talvez você precise ouvir isso hoje à noite. Talvez você veja aqui no culto e a única coisa que você precisa ouvir hoje à noite: Deus não te abandonou. Quer ver como Ele não te abandonou? Na verdade, Ele conhece o seu sofrimento melhor do que você mesmo. Ele compreende profundamente a sua situação. Às vezes uma pessoa, por compaixão, fala assim: eu sei o que você está passando. Mas você olha e fala assim: sabe nada. Você nunca passou pelo que eu estou passando. Você não tem a menor ideia do que eu estou passando. E é verdade. É verdade. A melhor coisa para nós falarmos para a pessoa que está sofrendo é: eu não sei o que você está passando. Imagino que seja muito sofrimento, mas eu estou aqui para passar com você.
Porque ninguém sabe ao certo e bem o sofrimento que o outro está passando. Mas Deus sabe exatamente o sofrimento que você está passando. E essa afirmativa pode ser feita com muita segurança, olhando para a cruz. Porque, na verdade, Deus passou por uma seca mais profunda por você. Lembra Jesus agonizando naquela cruz? João 19, 28 diz assim: depois, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Você lembra como saciaram a sede de Jesus? Dando vinagre para ele. Ele agonizou a maior sede que qualquer ser humano já pudesse ter agonizado, sofrido na face dessa terra. Porque ele agonizou naquela cruz por todos nós, por mim e por você. Ele conhece intimamente, profundamente a sua seca, o seu sofrimento, a sua dor. Meus irmãos, outra evidência que nós temos na cruz, por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, não existe abismo mais profundo que eu ou você podemos passar do que o abismo que o nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado, enfrentou por nós, por mim e por você. Ele sabe o que é abismo. Ele sabe. E é por isso que a cruz de Jesus revela que Jesus não te abandonou, mas Ele caminha com você em meio ao seu sofrimento. Ele caminha com você. Na verdade, Ele caminha por você, em meio ao seu sofrimento. Você não está sozinho. Jesus está com você. Ele sabe o que é sofrer. A cruz também nos mostra que o seu sofrimento não é uma punição de Deus contra você. Às vezes passa isso na nossa cabeça. Que nós estamos sofrendo porque Deus está nos punindo, nos esmagando, e através desse sofrimento vai sair alguma coisa boa, porque Ele vai nos purificar e eu vou ser salvo. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. A única pessoa que Ele esmagou no sofrimento para expurgar o pecado foi de Jesus. Eu e você não somos esmagados pelo sofrimento para expurgar pecado. Deus não está irado comigo e com você, porque a ira dele recaiu sobre Jesus Cristo. Nós não sofremos porque Deus está irado conosco. Jesus aplacou a ira de Deus e fez paz. É por isso que você não precisa ter medo de Deus no sofrimento. É por isso que você pode ter segurança que Deus caminha com você no sofrimento. Porque Jesus já expurgou toda a culpa, todo o pecado, toda ofensa, e você não sofre para expurgar o seu pecado. Isso não é verdade. E por fim, meus irmãos, a cruz revela que Jesus tem planos eternos para você. Planos não só para essa terra, planos não só para essa vida, mas planos que vão se estender por toda a eternidade. E olha que maravilhoso. Nenhuma dor desse mundo, por mais terrível que seja, ela pode impedir esses planos de Deus de serem concretizados. Nada. Nenhuma dor pode acabar com isso.
É por isso que eu quero concluir o sermão convidando vocês para fazermos uma oração juntos. Que a nossa oração possa ser o refrão da esperança. O último versículo do Salmo, ou o versículo 5, ele se repete 2 vezes. O salmista tem que falar isso para a alma dele várias vezes. Vai repetir no Salmo 43. Se você quiser ler em casa depois, eu não li o 43 porque não dá tempo. Eu ia entediar vocês. Mas você pode continuar o Salmo em casa, o 43, ele faz parte, os dois compõem uma única peça, uma única obra. Vamos ficar em pé para fazer essa oração? Vamos fazer juntos? Convido você, caso você não esteja com a sua alma abatida, caso você esteja numa fase boa da sua vida, que você lembre de alguém que está sofrendo. E que você faça essa oração por alguma pessoa que esteja enfrentando um grande sofrimento próximo de você. Mas se você está passando por esse momento difícil, por esse sofrimento, por essas dores, que essa possa ser a sua oração. O refrão da esperança, para nós entoarmos com toda a convicção. Vamos fazer isso? Vamos juntos? Porque está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Amém. Nosso caminhar sempre, Jesus, isso, nossa esperança, Deus viva, nossa salvação. Motivo sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia, tudo que eu fizer. Quero estar atento ao seu falar, minha tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar sempre, Jesus.
salvação. Sempre Jesus Cristo. Nossa esperança. Deus presente. Palavra viva, verdade viva.